ele é jornalista, colecionador, pesquisador, dono de uma das maiores coleções de disco, é, de 78 rotações de cedo, que a gente vai falar sobre isso também. E eu tenho a honra de receber o Nirez, que o Nirez ele já se auto-apresenta, né? Assim, e o currículo dele e os méritos e os prêmios que ele já ganhou, ia tomar aqui um programa todo, se eu fosse falar, mas eu vou colocar tudo na descrição do vídeo. Nirez, obrigada, viu? Obrigada por estar Eu que aqui. agradeço a oportunidade. Mas é uma honra mesmo, assim, porque você está na voz da história, é a voz da história. Vai ficar assim, tipo um patrono aqui, viu? Nirez, é, eu vejo, as pessoas perguntam, sempre te perguntam, né, como é que você criou a sua coleção. Isso aí eu sei, mas eu gostaria que você falasse disso. Mas eu queria conversar com você, era assim, Nirez, você, menino, você criança, assim, onde é que você morava? Onde é que você estudou? Esses detalhes assim que eu nunca vi em nenhum canto. Bom, eu nasci numa casa que ficava na Avenida Visconde do Rio Branco, a gente chamava Caminho de Messejana, ali na altura onde é hoje o portão do Parque Rio Branco. Sim, Ele tem um portão que dá para Visconde do Rio Branco. Era mais ou sim. menos ali a casa. Então eu nasci ali. Com poucos meses de vida, eu me mudei para umas casas em frente, né, que era da família Costa. Tinha o Clóvis Costa, que era artista plástico. Depois teve o Darcy Costa, lidava com cinema e tal. Muito bem. Aí eu não me lembro nada da época, claro. Obviamente. O que eu me lembro é, da minha vida, eu me lembro, eu menino, tive consciência da vida, foi quando eu morava numa rua aqui, que chamava-se Rua da Botija. Hoje ela se chama Rua Confúcio Pamplona. Fica por trás da faculdade de negócio de ciências contábeis, né? Sim, Ali na ali perto da universidade, por ali? Avenida da Universidade tem a Faculdade de Ciências Contábeis, que foi um grupo escolar. Na época que era grupo escolar, eu do Benfica, a rua de trás chamava-se Rua da Botija. Então eu morava lá. Eu me lembro desse aspecto por duas coisas. Primeiro, porque tinha uma moça lá, que eu não me recordo o nome dela, que ela fazia brincadeira com a gente. Remã, remã, quem for ali fizer isso e Sim. voltar aqui e tal. Então tinha um remã, remã. Ela fazia com a gente e a gente ia. Tinha umas brincadeiras de anel que botava assim na mão. E tinha outras mais. Várias brincadeiras. E um Nas dia, calçadas, né, Nirê? As era, crianças brincavam, na rua era a de barro, vizinhança ali junto. a rua era de barro, não tinha nem calçamento tinha. E eu me lembro de uma vez que no quintal da casa onde eu morava, fundo correspondente de uma fábrica de redes. Eles trabalhavam à noite. E numa noite estava chovendo muito, e houve um rebuliço para a banda lá, e eu fui olhar pela cerca e vi aquele pessoal mexendo e tal, as luzes e tudo. Tinha sido um cidadão que, com os pés dentro da poça d'água, tinha encostado os cabelos na lâmpada elétrica e Nossa, tinha morrido foi mesmo, eletrocutado. menina. E você tem essa memória, É, eu gravei isso, né? gravou. É ali perto da Avenida da Universidade, ali por trás, perto da É, Cachorra Magra, por era ali, tudo né, que era exatamente. A fábrica ficava com a frente para Cachorra Magra, certo, ou seja, Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, né? Foi a maior promoção que eu já vi de Cachorra De, Magra. de fato foi, viu? Realmente. E aí você estudou por ali, lembra da primeira escola, onde Não, aí estudou? foi o seguinte, de lá nós fomos morar numa casa lá na, dentro de um sítio
que ficava por trás do Palácio do Plácido. Sim. O Emílio Inco, o arquiteto húngaro, que morava aqui em Fortaleza, ele veio para cá, para o Ceará, em 1929, Sim. e foi para a sua terra, Iguatu. Ah. Não Aí sei, foi, eu não sei o que ele foi ver lá. E meu pai era fotógrafo itinerante e Sim. estava em Iguatu nessa época. E eles se conheceram lá. Interessante. Então, o arquiteto, o Emílio Inco, estava sem emprego, sem ter o que fazer, sem nada e tal. Não sei o que ele foi ver no Iguatu. Aí papai deu guarida a ele, né? Ele ia lá em casa, bebia leite, e comia as coisas, almoçava e tal, coisa. Aí, e dormia lá em casa. Aí, um dia papai ouviu um barulho em cima de casa, abriu a porta, saiu olhando o Emílio andando em cima do telhado. Ele estava meio Que desorientado, coisa. né? E devido à situação, sozinho, longe da pátria, né? Outra Sem, língua, sem né? ninguém, E outra outra língua, coisa. tudo era difícil. Então a pessoa fica desorientada. Eu estive em São Paulo uma vez assim, quase assim, e sei como é isso, né? Então, passou. Quando foi, eu só fui nascer em 34, né? Sim, sim. Hum. Aí, quando eu morava nessa Rua da Botija, meu pai encontrou-se com o Emílio Inco, na rua em Fortaleza. Emílio, o que que há? Como, tá assim, se abraçaram, aquele negócio todo e tal, e coisa. Como é que você tá? Ah, ô, Tarcísio, eu tô rico. Me casei com uma viúva rica. Tudo que é dela é meu. Ah, que beleza e tal, coisa. E você, como é que tá? Papai disse, eu tô na miséria. Eu tô morando numa casa lá na Rua da Botija, devendo 3 meses de aluguel e não sei como pagar. Otacílio, você vai na Praça da Sé, pega um caminhão, meia-noite, pega um caminhão, leva, faz a sua mudança para uma casa que eu vou dar para você morar, né? Vou Ah. dar o endereço e tudo. E você faz essa mudança de madrugada porque o dono não precisa saber nem que você saiu. Aí você não precisa pagar esses aluguéis. Era mala, né, do Inco? E assim foi feito, né? Aí nós nos mudamos para uma casa que ficava na rua Costa Barros, porém era um muro, né? A casa ficava no pé do muro. Entendi. Não Onde tinha porta nem janela para Costa Barros. Costa Barros era só areia, só areia. só passava gado, né? Não sei para onde ia aquele gado, mas passava. Até o meu irmão botava uma escada assim para ver o gado passar. No muro. Então, eu morei ali 2 anos nessa casa, né? Mas você tem essa lembrança Tenho, dali? É tenho. Eu mesmo, tinha menina? 4, 5 anos. Tenho lembrança pelo Não é à seguinte: toa que ele tem essa memória, viu? essa, Ainda hoje. essa Ah. casa influenciou minha vida toda pelo seguinte. Um amigo do meu pai, chamado Raimundo Araújo, que eles se conheceram porque o Raimundo Araújo era motorista de ônibus, e eles se conheceram e tal, e o Raimundo Araújo gostava muito de cultura e gostava de conversar e tal. E se conheceram e ele frequentava a nossa casa. Aí ele pediu ao meu pai, que era pintor, para fazer um retrato do pai dele. Levou um retratinho pequeno e meu pai fez um quadro a óleo com do pai dele, que tinha falecido. Aí ele ficou empolgado com o retrato e tal, levou. Aí em troca levou para papai um gramofone com 120 discos. E Pagou com o gramofone e os foi. discos. E esses 120 discos e esse gramofone deveria ter pertencido a um colecionador, porque os discos eram todos, marcavam época. Tinha a primeira gravação do Vicente Celestino, tinha a primeira gravação do Francisco Alves, né? Que Quer dizer, maravilha, meu Deus. E eu era menino, 5 anos de idade, meu irmão dava corda na coisa, eu botava o disco e tal. Decorei todas aquelas músicas com o aspecto do disco. Ainda hoje, qualquer música daquelas que eu ouço, o original, Vem a eu me imagem. lembro do aspecto do disco. É mesmo, Irene? É.
Você ainda tem esses discos? Não, Não ficaram para sua coleção? o tempo Não levou. herdou de seu pai? Já pensou se tivesse ficado, né? Pois bem, mas eu consegui todos depois. Depois. Outros, né? Outros exemplares. Sim. Você me perguntou onde foi que eu As estudei primeiras letras. primeiras letras. As primeiras letras naquela época, não só eu, mas todo mundo, Sim. aprendia-se com a mãe ou com o pai. Mamãe. Então minha mãe me ensinou ABC, o 1, 2, 3, 4, né? Foi quem me ensinou a A escrever e a ler. escrever, É muito importante isso, escrever, né? ler e contar, né? Aí, dali, quando a gente morava nesse sítio lá na aldeota, atrás do Castelo do Plástico, lá tinha manga de vastas qualidades. Tinha caju amarelo, caju laranja, caju vermelho, caju grande, caju pequeno, tinha Era. mamão, tinha umbu, tinha Ai, murici. Só que eu estou me lembrando. O pé de umbu era interessante porque ele ficava assim no centro e a cor. a copa dele caía no chão, encostava no chão e dentro ficava um buraco. Então a gente brincava de casinha. Rapaz, que bacana. Então eu vivia nesse céu. De fato. Aí a única coisa que o Emílio pediu a papai, em troca da casa, é que o Rubens, que era o meu irmão mais velho, tomasse conta da bomba de puxar água. Era uma bomba imensa, era um quarto assim com 4 metros de comprimento por 3 metros de largura, enorme. Uma bomba, um motor que era desse tamanho, né? Ah, Quando ele ligava o bicho, aí tinha uma correia que era para fornecer água para o castelo? Oh, desculpa, para o castelo. não, para Palácio. aqueles mangalô que tem ao Ai, redor. para as casinhas. Num deles morava um comerciante chamado César Caiate, que eu sei o nome desse porque ficava mesmo na porta de saída onde a gente saía. Aí, um dia esse motor quebrou-se, né? Mas Nira com o castelo lá ainda, né? Obviamente. O palácio lá, no O meio. palácio não. E as casas ao redor. Não, o palácio nessa época estava alugado Tava. para o serviço de malária. Passava o dia por lá uns mata-mosquito, jogavam nada. Você sabe que aqui em Fortaleza antigamente existiam os barreiros. Cada casa tinha um buraco no quintal onde a pessoa jogava o lixo. Não existia coleta, né? Domiciliar. Caramba. Então a pessoa jogava o lixo naquele buraco. Quando o buraco ia enchendo, você escavava outro buraco, botava areia desse em cima daquele, né? E fazia outro buraco e assim ia, né? Quando aquele terminava, cavava de novo naquele lugar, porque o lixo já Já tinha tinha virado. decomposto. É. Aí, Chamava barreiro esse sistema? barreiro. Aí, é, o barreiro do palácio, né? Hum. Era cheio de lanterna velha, pilhas, né? E eu ia lá e pegava pilha, tirava aquele carvão que tem no meio, não sei, né? Era bem meu brinquedo também, era um dos meus brinquedos. Então esse barreiro era uma beleza. Papel, pasta, né? De guardar papel, Sim, que as que não prestavam mais jogavam, né? Era um lixo decente, não eu tinha sei. sujeira, Limpo. né? Era um lixo limpo. Então, eu vivia nesse céu, me levaram, minha mãe brigou com a Pierina Foi. por causa da água que faltou. Ela foi lá em casa reclamar e a mamãe era estourada, brigou com ela e vamos embora daqui, embora. Aí alugaram uma casa na rua Rocha Lima, 128, sem quintal, Ah, lhe tiraram do casinha paraíso. pequena, e me botaram para estudar. Vixe, punição foi grande, viu? Foi. Eu fui estudar no Instituto Machado de Assis, do professor Assis Queiroz. Onde era, Nirei? Ficava Lembra? na Avenida Visconde do Rio Branco, um quarteirão em frente à minha casa, né? Aí nesse tempo a Avenida Dom Manuel terminava na Rocha Lima. Não tinha Guanambi, né?
Sim. Ela terminava na Rua Rocha Lima. Que era onde era a casa de vocês. É onde era a nossa casa. Então, dali para onde eu estudava, era um quarteirão, mais ou menos. E houve esse professor, que era Assis Queiroz, ele era irmão daquele Queiroz que foi dono de posto de gasolina, né? Tem muito posto aí que é do não sei o que Queiroz, né? Pois era irmão dele. Pois bem, o professor Assis Queiroz, eu estudei um ano lá. No ano seguinte, meu pai me botou no Instituto Valdemar Falcão, do professor Silveira Sampaio. E eu estudei lá no Figueira Sampaio, segundo, terceiro. Reprovou. Repetente. Sério? Eu ia repetir, era repetente, né? Aí não fiz o quarto. Aí papai disse, não, isso não dá para estudar, né? Me tirou do colégio. Aí passei, fiquei sem estudar e tal e coisa. Quando foi em 1951, eu tinha 17 anos, essa data marca muito em mim, porque eu fiz várias coisas. Comecei a trabalhar, comecei a estudar e comecei a namorar. De fato foi um ano bem marcante, né? É. Então eu comecei a trabalhar como desenhista no jornal, entrei no ginásio Dom Bosco, eu fiz o curso de admissão, passei em primeiro lugar. Foi mesmo, menino. Foi. Que fera, hein? Aí Cara. esse colégio era do professor Costa Souza, Esse é o que era o pai do pai do Edinardo? Edinardo, Oscar Os- Costa Souza. Então, Ah, você foi aluno de lá, foi. Dom Bosco. Olha. Então, o que me intriga muito Hum. é o seguinte, é que ele se chamava Oscar Costa Souza. E o irmão dele era professor de matemática, foi meu professor também. Chamava-se José Souza Costa. Eu não sei por que um é Souza Costa e o outro é Costa Souza. Isso era no cartório que trocavam. Não Ou então sei. a pessoa, sei lá, o pai quando ia registrar, trocava. Acontecia, não era direito. Cartório Acontecia muito, né? Era antigamente os cartórios eram. acontecia. O Lauro Maia, por exemplo, Hum, que eu escrevi a única biografia que existe do Lauro Maia, fui eu que escrevi. Balanceio de Lauro É. Maia, né? Então, naquele livro, eu explico. Ele tem duas datas de nascimento. A gente escolhe uma, né? Mas não sabe qual é a verdadeira. Pelo seguinte, Que ele tinha duas. Sim, conta. é porque ele nasceu no dia tal, do dia tal, do mês tal, do ano de 1913, certo? Mas o dia e o mês, né? A gente escreve o mês, o número, né? É, Então, setembro, por exemplo, é 9, né? 9. Então, ele nasceu em setembro ou novembro? Ninguém sabe por quê. Na certidão de nascimento dele, né? Tá novembro. E no batistério tá setembro. Então, eu deduzi que ele nasceu em setembro e que quando for escrever puseram 9. E Entenderam aí, novembro. novembro. Completaram novembro. Muito. Só pode ter Provável. sido isso. Mas aí eu escolhi setembro, mas não se tem certeza. Procurei ano por ano, de 1912 até 50, que foi quando ele morreu, se tinha algum registro de algum aniversário, né? Aniversaria hoje, Sim. mas nunca saiu, em jornal nenhum. Não sei se ele não gostava ou se não sei o que foi. Às Sai vezes não gosta. aniversário de todo mundo, menos do Lauro Maia. Interessante. Né? Sim, conta do. Nós estamos lá no Colégio Dom Bosco. É. E aí, Aí no Colégio Dom Bosco, aí eu comecei a namorar. Aí não tinha mais. no colégio. Não. Conheceu lá, não? Conheci a moça fora do Sim. colégio. Aí comecei a namorar, não tinha mais tempo para estudar. Aí deixei de estudar novamente. Aí quando foi em 1952, eu
eu, meu irmão Rubens e minha irmã Maria Consuelo, nos submetemos a um concurso do DASP naquela época. O DASP fazia o concurso e distribuía para o pessoal, Sim. para os respectivos ministérios. Então nós fizemos um concurso para desenhista do Ministério da Aeronáutica. Meu irmão passou em primeiro lugar, no Brasil. Foi mesmo, Irene. Eu passei em segundo lugar, no Brasil. Minha irmã passou em terceiro lugar, no Brasil. Meu irmão não dava muita bola para isso. Nunca nos chamaram. Mas meu irmão não dava muita bola. Minha irmã também não. Mas eu tinha vontade de trabalhar, né? Então me escrevi carta por DASP N vezes. Até que eles me responderam uma vez dizendo, olha, só tem vaga no Sergipe e no Acre. Eu digo serve para qualquer um dos dois. Estava disposto mesmo. Não me responderam mais, né? Quer dizer, não queriam que eu fosse trabalhar mesmo. Anos depois eu descobri que fizeram esse concurso, porque existiu uma vaga aqui em Fortaleza. E a vaga foi ocupada por quem entrou pela janela. Sim. Quem entrou foi Plautus Cunha, filho do Quintino. Quintino Cunha. Que quando publicou o livro dele, sobre Anedotas do Quintino, aquele? Não, é um livro chamado Massacre, que ele descreve o massacre de umas freiras lá no Maranhão. Quem ilustrou o livro foi ele, me chamou para ilustrar o livro dele e me pagou. Quer dizer, se eles eram desenhistas, por que ele não desenha? Que coisa. Irene, só fazendo um parênteses, te interrompendo. Os três desenhavam bem. Os três desenhavam. Vocês aprenderam com esse dom, Irene? Todos os desenhistas. Porque é o seguinte, papai fazia muito quadro de formatura. No fim do ano, contabilidade, curso de admissão, Sim. isso aqui, tudo tinha um quadro de formatura, né? Enchia com aqueles retratinhos, aquele negócio, e aí papai pintava aquele. Aí tem os ornamentos, né? Exatamente. Então, e a gente ajudava, né? Ele ia dizendo aqui, como era, né? Vocês preencha com isso aqui, isso e tal, e a gente ia fazendo. Então, todo ano tinha o que a gente fazer, né? No fim do ano, esses quadros de formatura. Mas é porque tem que ter habilidade. Tem gente que se você mandar, morre. Mas ele, por exemplo, ele escolhia, né? Por exemplo, o Rubens ia fazer aquelas letras, eu não dava para fazer letra. Então ele me botava para fazer aquelas manchinhas do fundo, né? Que é irregular. Conforme a aptidão, né? Então a gente aprendeu em casa mesmo. E vou lhe dizer mais, eu aprendi muito mais em casa com meu pai e meu irmão Rubens do que todos os colégios que escola formal, né? Meu irmão era estudioso profundo de mitologia grega, mitologia romana, astronomia, geografia e história. Conhecia, tinha uma biblioteca imensa, lia como um diabo, conhecia qualquer música clássica. Você tocava um trecho de uma música erudita, dizia que fulano é tal peça, assim, sabia tudo, né? Mas isso aqui é uma genética, porque vocês três, a Consuelo eu não conheço assim a vida, mas o Nireis, o Sânzio, que é o Sânzio, né, que é o Rafael Sânzio, literata. Meu pai botou o nome dos filhos todos da Renascença, né? Pintores renascentistas. Murilo morreu, Van Dyck morreu. Naquele tempo morria muita criança, né? Murilo, Van Dyck, Rubens, né? Adoro. Miguel Ângelo e Rafael Sânzio. Aí o Leonardo da Vinci não chegou a nascer. Consuelo era mais nova, era? Não, a Consuelo é de 28, é depois do Rubens e antes de mim. O mais novo é o Sânzio. O mais novo é o Sânzio. Sim, volta, eu fico só te atrapalhando, né? O dia que a gente tava no desenho, no concurso. No concurso, sim. Aí tomaram sua vaga, né? Tomaram a vaga. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei freelance, trabalhando. Quando eu saí do jornal,
Foi com a briga que eu tive com um gerente que entrou. Aí eu saí do jornal e fui ser freelance. Fiz ponto na tipografia Aragão, fiz ponto na foto Nelson. Foi lá que eu conheci o Gomercinho Gomes, o fotógrafo, e grande amigo meu, e posteriormente tive outras bancas, mas inicialmente foram esses dois Mas lugares. inicialmente foi no. O jornal foi o Povo. Foi o povo. Ali na. Que ficava na. Senador Pompeu. E a tipografia Aragão também ficava na Senador Pompeu, não é? Próxima a. Era 1555, próxima a Pedro I, quase na esquina com Pedro I. E o Aragão era gente muito boa. Ele morreu telefonando para mim toda semana. Ele aposentou-se e telefonava para mim. Para conversar. Tive muitos fregueses de desenho no meio tipográfico. O tipografia Aragão, com Aragão, o Reis, na tipografia Reis, o Luiz esteve na Tiprogresso. Progresso, que até pouco. Ainda tem. Tá, hoje está lá na Francisco Sá. Ainda existe. Mas era ali na Senador Pompeu, perto do IPEC, né, Nira? Exato. Até pouco tempo, não faz tanto tempo. 760, parece. É. Prestou serviço para eles também. Aí você fazia assim como freelancer. Tipografia Chacon, que era lá na Rua do Rosário, quase na Praça dos Voluntários. Tinha vários tipógrafos aí. E as clicherias, né? Tinha a clicheria do Sementes, que era na Rua Conde D, tinha a clicheria do jornal do Jader, de Carvalho, né? Tinha a clicheria do jornal O Povo, né? Então, esse estabelecimento que tinha clicheria, tudo eu fazia. Mas o Semente você não chegou a conhecer, não, né? Não. Eu já tinha. Não, quando... Era o jornal O Ceará, é, Nere? Não. Ele o jornal era o Correio dele. do Ceará. Era o Correio do Ceará. É. E era na Conde D? Era na Conde D. Desde sempre, então, né? Perto da Sé, por ali? Era daqui do lado do Sol. Sim. É para você ver como são as coisas. Naquela época, houve um roubo no Denox e ele soube e publicou no Correio do Ceará. Aí, em vez da Polícia Federal entrar em ação e prender os ladrões, a polícia prendeu ele, porque denunciou o roubo. Mas é de lascar. Era assim. Inclusive, isso aí, eu tenho até umas fotos, você deve ter, da prisão dele, né? O povo, a multidão ali Era perto multidão acompanhou ele até o quartel-general. Naquele tempo não era quartel-general, ali era o 23BC. Sim. Ele foi preso lá. E ficou preso um tempo. Ficou um determinado tempo, depois soltado. Nireza, parece que é porque estava que é o nome da avenida, meu Deus? Qual? Aquela do Francisco Sá? Francisco Sá. O Francisco Sá é porque ele estava à frente, né? E ele era senador e era muito poderoso, né? Era, exatamente. Essas histórias assim, aquela de avenida se chamava Demóstenes Roquer. Mudaram o nome para homenagear. Ninguém sabe também, né? Se eu tivesse... Ele era genro do Acioli, né, Nirez? Genro, né? Casado com a filha. Pois é. E tem certas ruas aqui que se eu fosse autoridade eu tirava o nome. Eu também. Nós temos uma rua chamada General Rommel. Isso é um absurdo, meu Deus, um nazista. General nazista que fez até Dakar para atacar aqui o Brasil, pelo Nordeste. Né? Tinha que haver uma revisão, não era desses nomes? Pois é. Alô? Mas ninguém pode fazer nada, vamos para outro assunto. Pode, talvez, né? Talvez procurar, sei lá, tem uma geração nova aí de vereadores que... Já denunciei várias vezes.
Assim como eu, assim, mas isso é pessoal, né? Eu acho um absurdo Nogueira Arcioli ser homenageado. Pois é. Basta se debruçar sobre assim, a história e ver Olha, que ele foi quando o um Accioli oligarca. foi deposto no dia 24 de janeiro de 1912, e era candidato ao governo do Estado, naquela época era presidente de Estado, né? Sim. O coronel Franco Rabelo foi eleito pelo povo com diferença enorme de voto. Vem lá do Crato, o pessoal está depor, acobertado pelo governo federal. Sim. Depuseram o Franco Rabelo. Hoje o Franco Rabelo nem rua tem. Aqui tinha derrubado Aqui tinha derrubado, com a aqui Leste só Oeste, não tinha foi? cabaré, né? Tem uma foto tem um quadro do Franco Rabelo pintado pelo Otacílio, que a gente vai já falar do Otacílio, poeta, pintor, retratista, paisagista, assim, de mão cheia, lindo quadros lindos, né? É, Ele ganhou a eleição, né, do Nogueira Arcioli, mas é muito fiel às fotos, é muito fiel. é, Ele era muito talentoso, Inês. pois é. E mas aqui é assim. E fica por isso mesmo, ficou por isso mesmo. O padre Cícero foi endeusado, já vai ser até santo, Vai ser né? santo. É. Aí tem um monte de controvérsia, né? Se ele É. teve essa participação, ou se foi o Floro, né? O Se Floro ele era Bartolomeu manipulado. chegou no cráter e passou a mandar nele. Ele mandava no Padre Cícero. Pois é. Tudo que aconteceu lá nessa época foi o Floro Bartolomeu. Médico baiano e caudilho, né? E aquilo ali era mala também, né? Mala é pouco para ele. Mirei, você ainda desenha? É Não, um papel assim, tá com, mas ainda sai. tá com uns 30 anos que eu não pego no Não lápis para pode, desenhar. é mesmo. Mas se É, pegar, sai. sei lá, só se sabe experimentando. Inês, aí vamos dar um pulo aí para, né, você trabalhando como desenhista nessas empresas aí que você citou. E aí, nessa época, você já colecionava alguma coisa, já ia juntando, já tinha esse Já interesse, eu assim? comecei, que foi o seguinte, no dia 15 de maio de 1954, na comemoração do aniversário, eu gostava muito de serenata, eu cantava nas serenatas e Era, tal, era. Mirei. Aí um vizinho meu, sabendo que eu gostava de música, me deu de presente um picape, ou seja, um toca-discos, Sim. né? Mas o toca-disco não tinha som. A gente Mas já tinha. tinha saído o vinil? O picape, ele tocava o vinil, era? Não, Me ele explica. tocava disco O de cera 68. mesmo? O vinil, o LP começou a ser editado exatamente em 54, né? Ah, tá certo. Era até pequenininho, 10 polegadas. Depois é que ele veio maior. Certo. Então, em 58 é que ele veio de 12 polegadas. Mas nessa época era 10 polegadas, mesmo tamanho do disco de cera. Só mudava a Aí o rotação. picape não tem som? Não tem Se- som. Hum, Você bota o disco para rodar, mas para ouvir você tem que injetar o som dele no rádio. A amplificação entendi. quem faz é o rádio. Então eu amplificava no rádio e tal, e coisa. Eu digo, bom, de posse desse toca-disco, eu vou cair no comércio para comprar disco, né? Aí comecei a comprar disco. Comprei uns 6, 7, 8 discos por aí, mas eu descobri que eu não gostava da música da minha época. Ah, que O que eu interessante. queria ter era aqueles Que discos você que ouvia. eu via quando era menino no gramofone. Olha, Aí comecei a perseguir nas lojas e tinha reedições. Não era o mesmo aspecto, mas era reedição, era a mesma gravação reeditada, né? Aí eu comprei tudo que era de Gastão Formente, Albenzio Perrone, Carmen Miranda, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Orlando Silva, Silvio Caldas, Nuno Rolando, Vicente Celestino, Augusto Calheiro, tudo que eu encontrei eu comprei. Quando eu comprei o último disco, fui procurar e não tinha mais o que comprar, um dos vendedores, que eu nem me lembro mais o nome dele, disse, Nirei, você fala o seguinte,
Tinha muita gente que, como você, comprava disco e guardava em casa. Você agora procura as casas de família, que tem muito disco lá que saiu de catálogo antes de você começar a comprar. Hum. Eu digo, é mesmo. Aí eu andei procurando e tal, não achei, mas continuei procurando. Quando chegou o LP, né? Quando chegou o LP de 10 polegadas, não, mas quando chegou o LP de 12 polegadas, em 1958, começaram a editar, reeditar gravações originais. Aí o que, que eu fazia? Eu comprava 4, 5 LP, botava debaixo do braço, chegava na casa de família, Trocava. todo mundo já tinha toca-disco para long play, né? Chegava lá, você tinha, oh, é novidade e tal. Ah, eu tomava os 78, né? E assim foi Que crescendo. figura. O mesmo fenômeno aconteceu quando trocou, né? E esse eu lembro, assim. Quando chega o CD, É, que aí o vinil, o pessoal que tinha long play, né? foi. Foi se Agora aí foi desfazer. mais rápido, foi da noite pro dia, né? Em Irês, eu lembro que ali, perto do Ronce, naquela rua, Liberato Barroso, Uhum. no chão, assim, coalhado É, de vinil, e o meu filho, ele adorava, ele era bebezinho, bebê de colo, ele adorava ficar com um disco na mão. E foram centenas de discos que ele quebrou, e o pai dele ia lá e comprava, e eu lembro demais. E eu me arrependo de ter me desfeito é. dos meus Interessante é o vinis. seguinte, eu tenho, por exemplo, lá em Você casa, tem CD, Inês? Chegou. tenho. Tem, não tem preconceito, né? Não, preconceito eu tenho, porque o CD que eu tenho, tudo é de reedição de disco 78. Tenho 500 e tantos CD, tudo é reedição de 78. Sim. Agora acontece o seguinte, eu Hum. comprei uma caixa de disco da Carmen Miranda, outra do Luiz Gonzaga, outra do Orlando Silva e outra do Francisco Alves. Raramente uma faixa toca, não toca Não, mais, que coisa, né? deixa de tocar. Eu tenho um disco da Casa Edison, da Odeon, disco de 1904, Nossa, que relíquia. 1903. Perfeito, eu boto no gramofone e toca perfeito. É, né, Inês? Você pega um CD com 5 anos, ele não toca mais. Apaga. Rapaz, Apaga, né, a gravação. Que coisa. Inês, você falando aí, né? Saía nas lojas de disco. Tinha muita loja que vendia disco tinha, no nos anos começo, 50 aqui em quando eu Fortaleza. comecei a, Quais eram? Você lembra? O quando nome eu da loja? comecei a comprar discos, só tinha um, era Carvalho Frota. Hum. Ficava na rua Manuel Facundo, no primeiro quarteirão, ali perto do Passeio Público. Carvalho, Frota e Companhia. Eu comprei alguns discos lá e tal. Depois abri uma loja chamada o Ruxinol. Tinha o Ruxinol. Aí a Olha os Carvalho nomes. Frota mudou para debaixo do edifício da imprensa, da ACI, Sim. em frente ao Valcam. Aí o Valcam passou a vender disco lá na Galeria Branca, Olha. né? Ah, Aí abriram uma casa de discos dentro da casa da Galeria Branca. Tinha uma outra casa dentro, mas só vendia LP, né? Tinha a Livraria Renascença, foi a segunda, que eu não me lembrei. sim, que você não estava Era a lembrando. Livraria Renascença. Ficava na Guilherme Rocha, nos baixos do Excelsior Hotel, né? Ah, depois teve... Aí começou E uma que tinha, eu acho que é a Equitas. A a Equitas. Ectas, é. Era embaixo, não, era em cima, né, do bar americano. Não, Não, a Ectas era uma livraria também. se não me engano, eu vi uma foto, mas eu posso estar enganada, de que eles, uma época, era uma livraria Era a que Ectas. tinha o setor de vender disco. Tem até uma foto, um balcão assim, com o vendedor Exato. mostrando. Aí, Era ali na Praça de Alencar? não, era do baixo do Excelsior. Ah, era embaixo do Excelsior também. Em frente ao Excelsior, mais adiante, embaixo do edifício Parente, abriu a loja Vox, Sim, que era do Gerardo Barbosa, né? Que era discotecário da Ceará Rádio Clube.
Ele abriu a loja Vox, mas essa vendia só LP. Agora, eu comprei muito disco importante para minha coleção, foi em vendedores ambulantes. Lá na Praça José de Alencar, na Rua Guilherme Rocha, esquina com General Sampaio, Sim. tinha o Bar Americano. Na porta do Bar Americano tinha um cidadão, que era da família do dono, que também era Benício, que vendia coisas de segunda mão, e entre elas disco. Então, Ah, ele me avisava quando tinha, olha, eu vou receber disco tal dia assim, assim, eu ia lá, ele guardava num quartinho que ele tinha em cima, onde tinha umas janelinhas quadradas. Eu ia lá em cima, olhava em primeira mão, né? Em era separado. cliente VIP, né? Era. E daí, Aí, junto com ele, trabalhava um menino chamado Raimundo. Raimundo, não sei de quê. Depois ele passou a comprar disco e vender. Aí eu usava nas calçadas. Comprei muito disco a ele na calçada do edifício Sul América, na no Floriano Peixoto. Praça do Ferreira, né? Essa É, esquina. ele vendeu vários pontos da cidade. Depois apareceu aqui o Sobral, não sei se era sobralense, mas Hum, era conhecido como Sobral. Ele vendia disco na rua, depois se alugou um quarto ali nos baixos do edifício Palácio Progresso, depois alugou uma casa em frente na Sena Madureira, onde hoje é uma galera, um estacionamento de automóvel. Depois ele mudou-se para Heráclito Graça, lá no local onde é hoje uma Luiz França, sim, extensão sim. do Luiz França, né? Já Então, perto da Dom Manuel ali, né? exatamente. Nas esquinas. Então ele esteve ali. Entre ele e o Luiz França, ocupou essa mesma casa uns advogados públicos, como é o nome? Defensoria. Era a Defensoria. Defensoria Pública, Isso lá. lembro. E eles me tiram curiosidade. Por que, que esses cantores eles gravavam sei quantos discos por ano? Não tinha mais de. Hoje é normal que você grave um disco, né? Um cantor. Sei. Mas eles não gravavam mais de uma vez por ano? Bom, É por... nos 78 rotações, dependia do sucesso. Por exemplo, Francisco Alves, o primeiro suplemento que saiu em 1929, né, tinha 22 discos, dos quais 11 era com Francisco Alves. Disco 78, né, que só Sim. tem uma música de cada lado, né. Então ele continuou assim, gravando muito. Por quê? Ah, Porque tinha dependia do. Tá, muita da procura, né? demanda, né? Aí vinha, Carmen Miranda gravava mais, mas o cantor que mais gravava era o Carlos Galhardo. Eu não sei por quê. Ele gravava mais do que Porque os devia outros. vender mais, né, Nirei? Talvez. A indústria. Então, ele gravava muito. Enquanto digamos, o Francisco Carlos gravava 2 discos, o Gilberto Milfon gravava 2 ou 3, o Carlos Galhardo gravava 5. Mas é muito, né? Porque hoje em dia só grava um. Pode ser também porque Mas só hoje, vinham poucas músicas, né? porque hoje em dia quando você grava, hoje em dia não, quando se fazia LP, Sim, quando você gravava um LP eram 12 músicas, verdade. né? O LP, o 78 era só 2 músicas, Ah, então, claro, né? entendo. Agora, atualmente eu não lhe confesso que eu não sei como é que tá essa coisa. Eles gravam, lançam, Lança em quê? lança, Não é CD mais, não é LP, não é 78. Como é que eles estão lançando essa música? no Spotify, né? Spotify, que é, né, um Sim, stream de música. estou por fora, não Eu sei nem o que também, é eu isso. não vou opinar sobre o que eu também não sei. Eu não entendo muito. Direito, eu queria conversar agora contigo, até que eu te falei, né, no telefone, que eu queria saber mais do Otacílio, Certo. seu pai, que eu sei que você, assim como eu, com relação ao meu pai, você ainda, né, você tem, é notório, né, o amor e o orgulho que você tem dele. Então, nisso aí a gente combina. Em outras coisas também, né, Nirei? Uhum. Esse amor pela história. É, o,
O Otacílio, acabei de falar aqui, né? Otacílio Azevedo, poeta, foi membro da nossa, Academia. da nossa Academia Cearense de Letras, né? Cadeira 26, né? Eu acho que era a cadeira 26, a dele. É? Cadeira É. 26. Desenhista, tá aí, que o Nirez herdou, né? Aí esse talento do pai. Paisagista, retratista. E ele foi o primeiro a criar um ateliê de pintura aqui em Fortaleza. Fundador da SCAP, Fundador da SCAP, que era, Nirei, me ajuda. Sociedade Cearense de Artes Plásticas. SCAP. SCAP hoje é de automóvel. É, E de Sociedade moto. Cearense de Arte Plástica. E ele lançou, né? Ele é o autor. Ai, meu livro. Fortaleza Descalça. Que é assim, um verdadeiro. Ele faz um panorama da Fortaleza do começo do século. É uma viagem aquele livro, Nirez. Foi. É. Meu pai é o Ele, seguinte, meu pai, coloca a foto do Otacílio, do pai dele, pra gente ver. Diz, Nirez. Mas você vai dizendo e ele vai colocando aí. meu pai é o seguinte, essa foto é de 1940. Em 1940 ele tinha 48 Tudo na anos. estética. Ele é de 1892. Nessa época ele fez um soneto. Aliás, é o único soneto dele que eu decorei. Tem qual? Felicidade. A não ser que anos luto e em vão perquiro os meandros do destino na ansiedade de a saber o suavíssimo retiro onde se esconde essa felicidade. Nossa. Será no ouro aos montões, na arte que admiro, ou no sorriso da criança em tenra idade, ou do que morre no último suspiro, ou num beijo sensual dado à vontade? Grito, porém, só o eco me responde e repercute na amplidão tranquila o meu tremendo e irrespondível onde? Existe sim, mas num âmbito ignorado. E aquele que correr para possuí-la, se julgar que é no amor, é um desgraçado. Caramba, que lindo. Que lindo. Como é o nome desse? Felicidade. Felicidade. Lindo. Ele era muito sensível, né, Nirez? Ele tem um poema que ele, acho que é de 69, A Lamparina, que ele se refere a, né, porque ele desenhava, né, quando ele trabalhava na Light, É, desenhava lá a luz da lamparina, e ele depois faz essa homenagem. Oh, fica assim. É muito linda. Ah, depois eu coloco aí no vídeo, porque tem outra poesia aí, Daniel, que eu queria comentar aqui com o Nirez. Ele sofreu muito ali, né? Na Light. sofreu. Que ele, Naquela época você trabalhava 17 horas por dia. Não havia lei trabalhista. Companhia inglesa explorava o só sujeito. queria era colonizar mesmo, né? É. Que ele conta no livro até de um. Tá aí a poesia. Dois Pode aumentar um usando pouco. aos 14 funileiro. De 14 aos 18, copiador de retratos. E agora, por terceiro, sou fotógrafo, poeta e sou pintor. Empreguei-me da Light, não deve ser nada, né? Será que é na. O amargo espaço de 3 anos brutais consecutivos, as forças diminuindo no cansaço. O Tarcísio Azevedo, em Musa Risonha, que é um livro autobiográfico, né? Quase. É, ele é mais é De gaiato, né? 1920. É, né? É, Você tem todos os livros dele, Nirei? tem. Todos. É difícil a gente encontrar, viu? É. A obra mesmo é em livro, né? Não, então aí, né? Nesse trechinho Ele, aí, ele faz, né? Dá para você perceber como ele tem. Levou essa mágoa aí da. o papai tem uma história interessante. Ele é conhecido como filho de redenção. Mas, na verdade, ele nasceu num lugar chamado Monte Alegre, que hoje pertence à Palmácia. Mas, na época, Palmácia pertencia à Redenção. Então, Certo. ele nascendo em Monte Alegre seria de Redenção, né?
Aí ficou errado na biografia. Ou não é errado, é incompleto, assim, né? Não esclarecedor, né? Aí ele foi morar em Redenção. Lá em Redenção, ele morava, ele, a mãe dele, o pai dele morreu. Era latinista, professor. O pai dele. Era. A mãe dele, semi-analfabeta. Naquele tempo, mulher nem nome tinha, né? A mãe dele chamava-se, se eu me lembro o nome dela, Filismina. Filismina Maria da Conceição. Ou memória. Nirês, o que é que a gente faz para ter essa sua memória? Só te interrompendo. Vai. Filismina Maria da Conceição. E o tio Júlio, né? Que era mais velho do que papai, né? E tinha o tio Abílio, que nasceu com alguns problemas. Sei. Resultado, tio Júlio veio para Fortaleza, aqui foi trabalhar na fotografia Olsen, aí já me escrevia para papai dizendo que ele viesse, que aqui é que era bom e tal e coisa. Papai era funileiro lá. Sim. Aí papai veio, né? Quando papai chegou aqui em Fortaleza, foi trabalhar no Olsen. E foi lá que ele aprendeu fotografia. Aí Ele veio para trabalhar como ele veio para trabalhar em qualquer Civis coisa. Gerais, lá no Olsen. No Olsen. Chegou lá, aprendeu fotografia, né? Quem era o companheiro de trabalho dele? Raimundo Arão, poeta, Figura. muito bom. Criava um sapo. Só tomava cerveja e bolacha, é verdade, essa história? É, não é? Tinha Pode voltar para. seis dedos em cada mão, né? Que figura. Não tomava banho, comprava roupa, se vestia e pronto. Até envelhecer, quando a roupa estava caindo dos pedaços, Imagina o cheiro, hein? comprava outro e ele não tomava banho. Quando foi um dia, ele chegou lá, Tocílio, você me ajuda a tomar um banho? Você vai tomar, mas ajuda. A hora o papai era doido para ver os dedos dos pés dele. Se era seis também. Mas o da mão era seis. Da mão era. Tem até uma foto. Tem ele sentado numa pedra, né? Criava um sapão, né? Era grande, Aí, maluco. Aí o papai foi, ele tirou a roupa. Quando o papai olhou para os pés dele, foi a maior decepção. Só tinha 5 dedos. Que detalhe. Mireis, aí ele tomou esse banho. Tomou o banho, vestiu a roupa nova, saiu todo cheiroso, bonito, cortou o cabelo, aquele tudo. Mas a mulher não quis saber dele. Ele fez uns poemas lindíssimos, tem, né? Já viu, né? Tem um para Santa Terezinha. Uns poemas também, assim, meio pesado, né? Muito doido, né? E sumiu no mundo, foi, Nirei? Papai trabalhou com Herman Lima. Herman Lima. Essa amizade aí durou, né? Durou, né? Até o Herman falecer, não foi? Até ele falecer. E o Herman lá era o quê? Fotógrafo. No Olsen. Fotógrafo. Ah, era fotógrafo também. Tudo fotógrafo lá. Aí o Herman Lima começou a escrever e tal, coisa, e deu no que deu, né? O Tigipió entrou no vestibular não sei quantas vezes. Sim, uma obra. E também a história da caricatura, né? Que é um livro que ele fez, né? Que ainda hoje é assim uma referência. Existem coisas interessantes, por exemplo, coincidências. Né? Um dia desse eu estava imaginando. Eu morei nessa casa que eu me referi, na rua Costa Barros, no pé do muro, que era do Emílio Inco. Sim. Né? Muito bem. O meu pai, em 1924, participou de uma exposição chamada Salon 1924, como pintor. Esse salão realizou-se na Foto Walter. Era um fotógrafo amigo do meu pai, chamava-se Walter Severiano. Então, foi lá essa ele tinha um ateliê de foto? Não, o Walter? Ele mais ou menos, né? Ele gostava de desenhar, era desenhista técnico,
Sim, funcionário público, e nós gostávamos de pintar e tal, e era muito bem ilustrado lá o espaço o dele, né? espaço dele, né? E é, convidaram também um escultor, não me lembro agora o nome, para fazer parte. Então, o Salão 1924 foi até publicada uma reportagem bem boa na revista Ceará Ilustrado, do Demócrito Rocha, onde tem as fotos, né? Muito bem. O que tem a casa a ver com essa exposição? Em 1980, 79, 78, eu estava fazendo um levantamento discográfico para publicar a discografia brasileira em 78 rotações. E tive a adesão de um cearense radicado no Rio de Janeiro chamado Jairo Severiano. Que é um dos coautores aí, né? É um dos coautores. Era Alcino de Oliveira Santos, Grácio Guerreiro Barbalho, Jairo Severiano e Miguel Ângelo de Azevedo Nireis. Então, para publicar essa obra. E eu, em correspondência com o Jairo, eu fui conversando com meu pai, ele disse, esse Jairo mora no Rio de Janeiro, é cearense. Pergunte a ele se ele conheceu aqui o Walter Severiano, que era o homem da Sim. exposição. Ah, Aí o Jairo respondeu, era meu pai, meu Deus, que coincidência. né? Era meu pai. Aí mandou uns dados para papai do pai dele, quando morreu, essa coisa toda, ele até, no livro Fortaleza Descalça, ele tem um capítulo dedicado ao Walter Severiano, né? Vou reler. Aí, ligada a essa coincidência, tem outra coisa mais. O Jairo, já no fim da vida, ele morreu com 94 anos. Hum. Ele conversava muito comigo pelo telefone. Direito, é o Jairo, tá o Jairo, conversa vai, conversa. Ele contava as coisas da época dele aqui no Ceará, essa coisa de louco. Aí ele conversou, olha, eu trabalhei com o Emílio Inco, como desenhista, ele era desenhista. Foi, aonde e tal. Rapaz, eu me empreguei com o Emílio Inco e eu trabalhava no escritório dele, eu digo, onde era o escritório? Eu pensava que era na Barão do Rio Branco, onde ele depois teve uma fábrica de mosaico, mas não foi. Ele disse, era numa casa que tinha no pé do muro. Mas, rapaz, como é que pode, né, Nina? Ele transformou aquilo No escritório no dele, né? escritório dele e eu trabalhava lá. Mas, rapaz, que coincidência. É uma coincidência danada, né? Demais, né? Dois fatos assim que você É, fica. E daí ele, o Emílio Inco também. Assim, ele desenhou muita coisa aqui, né? Ele foi, projetou ele muita fez coisa. muito desenho aqui, muitos foram construídos, muitos nem chegaram a ser construídos, Sim. né? Ele fez a planta, mas não chegou a ser, não se transformou em realidade, né? Depois eu tô falando disso porque a gente tá falando ali na Costa Barros, que era a sede uma nova sede para o Clube Iracema, Foi, né? Que tem um é onde a desenho Receita dele. Federal Sim. Aí não se concretizou isso aí, foi, concretizou-se, mas começou do jeito que estava no projeto. Por do que que não jeito, existe foto? porque ele não chegou a terminar. Foi feito o alicerce, foi levantado as paredes, aí foi tempo que a Receita Federal comprou. Ah, entendi. Porque não tem uma Não foto tem, assim de tem não. fora. Quer dizer que inaugurou só assim com a piscina, os equipamentos de dentro, assim. Foi inaugurado. Ah, é? É, Entendi. Era uma dúvida que eu tinha, assim, né? Porque a gente sabe. Então, assim, voltando aí pro Otacílio e esses amigos dele, esses. O outro era o Raimundo Ramos? Raimundo Raimundo Ramos, tinha o. que foi o Ramos que eu tô. É, Nilei, aí você explorava a memória, assim, do teu pai, ficava perguntando sobre isso. o tempo E o todo. tempo todo.
Quando eu comecei a colecionar discos, eu comecei a comprar livros e revistas para saber quem era Sim, aquele sim. pessoal, a história daquele e tal. Foi assim que eu comecei a fazer a discografia, né? Vendo esses dados e tal. Depois vendo as fotografias dos outros, né? Gilberto Carvalho, Sancler Sena, Humberto Teixeira e tal. Atrás dessas fotos, peguei muita foto de Fortaleza Antiga. Aí ia para ele. Papai, isso aqui, aí ele me explicava tudo, isso aqui era isso, aqui, sabe? Puxa O vida, dono disso era ele. Quer dizer, eu tinha uma joia na minha mão. tinha. Então ele me explicava tudo. E eu decorava. Eu sempre fui de decorar. Mas é impressionante, Olha, né? Como você. eu era um aluno que ficava na frente e brigava com os alunos que conversavam. Eles me chamavam de Caxias. Era. É. Agora, por quê? Eu acho que o ensino, para pessoas como eu, não precisava ser repetido. Você chega, máximo divisor comum, Pra quê, né? segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na outra semana, máximo divisor, você é decorado. Basta um dia. Basta um dia. Prestou atenção, aprende, né? Então, É. eu acho o primeiro, na minha época, o primário, bastava um ano. O que eles chamavam naquela época secundário, né? Outro ano. Mas Nirês, isso aí é você, né? Terceiro, Que tem essa o inteligência científico, um afiada. ano. É tanto que eles fizeram o artigo 99 e dá E certo. dava conta, né, Nirês? É. Quer dizer, quem faz o artigo 99 está precisando, né? É Na hora verdade. de Tem ganhar dinheiro, urgência, né? ele tem urgência. Aí presta atenção, não é? Então, eu, foi o que eu fiz. Deixei de estudar a vida inteira. Quando eu estava já como empregado do Denox, foi que fui estudar. Num cursinho para fazer o 99, fiz, passei. Isso era um ano, é, Nirês? É um ano. Em um ano você terminava como fosse É, o científico, né? é. Na sua época. Nirês, assim, e as fotos? Quer dizer que antes, porque eu sei da história que você acabou herdando, né, o arquivo da Abafilme, Foi, quando eles fecharam, infelizmente, mas antes você já vinha colecionando? eu já tinha. A Aba Filme me doou o acervo dela pelo seguinte: ela me chamou para fazer uma mostra naquela vitrine que ela tinha, deu no aniversário de Fortaleza, de um mostruário com fotos de Fortaleza, né? Suas. Minhas. Que eu fiz. Aí eles acharam muito bom e tal, e coisa. Aí o Leitão, José Leitão, que era funcionário de lá, gerente, é, chegou para mim e disse, olha, direita, os fichários antigos aqui vão ser jogados fora. Você quer para você? Eu digo, quero, eu não sabia nem o que é que tinha nele, né? Mas quero. Aí depois eu vou dar uma cantada no pessoal. Aí, quando foi depois, ele me procurou e disse, olha, são seus. São 16 armários, eram uns armários de 2 metros, não Caramba! sei quanto. São 16 armários, tá, eu digo que não tem problema. Aí, cadê lugar para eu botar isso? Né? Aí Com eu, armário, com tudo? Ou foi. só o arquivo? Aí eu falei com o dono da transportadora Confiança, que era o meu amigo, e ele fez o transporte, né? Mas antes de trazer o armário, tinha que ter um lugar. Transportar para onde? Sim, Né? pois é. Aí eu saí à procura, né, de lugar. Fui na arquitetura, não deixaram. Fui na engenharia, não deixaram. Onde eu via um espaço, eu pedia para botar e o pessoal não aceitava. Aí apareceu a Fernanda Kinderé e disse, eu nem eu a conhecia, nem ela Hum. me conhecia. Fui conhecer nessa época. É, o Bento Paiva era muito meu amigo, talvez por intermédio dele. é, Ela foi e me ofereceu uma casa que ela tinha, que estava fechada, lá na avenida, aquela avenida que cruza com Santos Dumont.
que tem um viaduto, Com essas do Mão Santana Júnior? Santana Júnior, Engenheiro Santana Júnior. Ela tinha uma casa lá, eu fui olhar, mas era pequena, não cabia. Nossa, Inês, então era um mundo de. Era, aí não deu certo e tal. Aí o Zélio, José né? Oliveira. O Zélio Oliveira foi lá em casa e disse, pode levar para Casa Amarela, eu recebo. Aí eu levei. Chegou lá, botou tudo dentro de duas salas, mas tudo encostado na outra, né? Aí ficou lá. E vá procurando outro lugar aí, porque tá certo. Aí eu saí procurando lugar e tal, mas enquanto isso, eu arrumava uma brechinha, abria para ver o que tinha dentro e tal. Fui tirando algumas coisas, aquele negócio todo e tal. Mas, infelizmente, eles faziam o seguinte, eles tinham um fichário. Hum, A aba filme foi fundada em 1934, no ano que eu nasci. sim. Aí, de 34 a, digamos, a 50, eles jogaram fora, aí começaram de novo. Meu Deus. Depois jogaram fora, começaram de novo. Entendeu? Então, o que eu peguei foi de 75 em diante. Ah, é? É, Quer dizer que. Mas aquelas antigas mesmo que você na tem, antiga não, mesmo, eu achei que eram de lá. não. Eu tinha o que eu consegui, cartão postal, alguém que tinha foto, essas coisas todas. Entendo. Agora, Porque a tem aba umas. filme tinha, e me deu, uns negativos tamanho 13 por 18, onde tem a catedral, onde tem a sede do jornal O Nordeste, duas do Parque da Liberdade, são umas 10, 12 fotos em vidro, Sim. que eu tirei cópia de contato, ficou ótimas fotos, né? Esse era o grande acervo que eles tinham, né? Aquelas fotos que sempre. Acho que é. Eita, tá me faltando aqui o nome. Que sempre a gente vê o carro preto dele, que ele deixava É, assim como uma marca. É o é, Ademar, não é? era demais. Não foi dessa leva. Do Ademar Albuquerque, Não, né? Que foi o. alguma pode ter sido, porque veio também umas de celuloide, de, da Ah, década de 30 alguma coisa e tal. Mas eu queria que eles tivessem. Agora, pior do que isso, foi os álbuns que eles me deram, com registro das fotos que foram tiradas. a tortura foi completa, né? Porque É, você olha, vê o que Orson Welles, puxa, isso, aquilo, eu tive as fotos, meu não via. Deus. Só o registro, né? Então, é uma tortura um negócio É desse, uma né? Pelo tortura. amor de Deus. Inês, é interessante que você não é nostálgico. Você se considera nostálgico? Eu não lhe considero nostálgico, Mais ou menos. A mas eu tô gente, julgando. a gente tem saudade de algumas coisas. Porque assim, eu vejo você acompanhando essas mudanças que vão vindo com a maior tranquilidade do mundo. Às vezes, ali nas redes sociais, né, que a gente É, interage muito, é, você conta o que foi, e agora é isso e pronto. Porque eu adoeço de ódio e tristeza quando derrubam alguma coisa que fazia parte, né, da minha memória afetiva. Até por coisa que eu nunca nem vi, eu tenho saudade. Então, assim, é grave o meu caso. Mas eu lhe admiro por isso. Outro dia eu vi você falando em inteligência artificial no comentário. Eu achei fantástico. Porque tem muita gente, tem muito pirralho por aí renegando a inteligência artificial e você. Mas um comentário normal, não é? Você disse que tinha é, consultado a inteligência artificial e tinha dado isso e eu achei fantástico. Porque é por isso que eu acho que você não é nostálgico. Você tem saudade, mas como é teu sentimento quando você vê essa cidade que você conheceu tão bem, né? pois é. Totalmente modificada. Normal, né, Nidez? É Eu tranquilo? vou ao centro da cidade, da minha época, o que que tem? Farmácia Oswaldo Cruz, a hora certa, né? Leão do Sul, Caramba. e mais até um pouco.
O prédio ali, hoje é a Caixa Econômica, mas tem só o prédio. O Excelsior. O Excelsior. Não tem mais a Casa Bicho, agora o nome é Bicho não sei o quê, No mesmo lugar? no mesmo lugar. Bicho não sei o quê, é um negócio moderno aí. E aí? Daí, Aí eu fico assim pensando, né? As coisas como mudaram, né? como mudaram, mas também toca o barco, né? Por exemplo, E eu faço parte acompanha. do Instituto Ceará, vou lá, Sim. né? Entro no prédio e tal, não me lembro de jeito nenhum que ali foi o ginásio municipal. É isso que eu quero saber. É mesmo, Neide? Não, tu não. Não, Mas lembra quando era, não me obviamente. lembro. Buscando na memória eu me lembro, mas não na ocasião que eu vou no Instituto, não me lembro que ali era o ginásio municipal. Você vai. Tem locais, por exemplo, que derrubaram e que fizeram de novo e que eu não gostei. Uma é a Igreja do Coração de Jesus. Tão De bonita fato, que era a igreja. de fato. E outra, caiu a torre por burrice do frade, Que que botou. fez um peso de concreto em cima de uma alvenaria antiga e tinha que ruir. E quando caiu, mais da metade da igreja ficou. Era para ele ter recuperado. É. Não, foi derrubar o resto e mandou o Emílio Inco fazer uma nova. O Emílio Inco fez uma igreja modernosa, Muito feio. muito feia, uma cúpula romana em cima de um troço modernoso. A igreja, a frente da igreja parece um oitão, É sim. terrivelmente feia aquela igreja. Acabou o adro da igreja. Não tem, não tem Não. aquele adro. Aquele adro com os apóstolos, né? É, Que a gente vê na foto exato. original. Aquilo Puseram os era lindo. apóstolos lá em cima do Em marquise, no cima, fundo. inacessíveis. Assim, você nem vê, né? Neném? Você não vê, você não olhar pra cima, assim. E as portas de garagem, né? Outro foi o Palácio da Justiça, ali na Barão do Rio Branco. Sim, O antigo, você viu? já vi foto. Pois é, Muito mais bonito. muito mais bonito. É. Se bem que hoje ele tá lá abandonado, né? Abandonado. Completamente. É. Que é uma pena. Desde eu ando ali no centro, eu gosto demais do centro. Eu Nós vou só tínhamos para uma igreja, sofrer. nós tínhamos uma igreja colonial aqui, que foi derrubada, a Assim. igreja de São Benedito, Ah, entre a Avenida do sim. Imperador e a Tristão Gonçalves. Fizeram uma nova, cheia de cobogó, sei lá como é o nome, e derrubaram a igrejinha. Você tem foto da antiga? Tem, Registro. embora de costas. É, a igreja de Costa. É, mas tem. Quem fala muito nela é o Nacelle, uma vez, né? Pra lá. Era, Falava. falava, né? Não, eu digo fala nos livros, porque continua vivo, né? É, Né? Quando a obra fica. Fala, olha, parece que. O Nacelle morava ali pertinho, né? Na Rua do é, Imperador, e ele fala muito na igreja de. E também, Inês, muito grande para aquele espaçozinho de rua. Ah, São Benedito, né? é. Muito grande. Sem Igreja, contar com. a igreja sem praça, né? Porque aí em Fortaleza só tinha uma igreja de esquina, né? Que era São Bernardo, Sim, né? O resto tudo era na praça, né? Ou de verdade. frente para a praça, ou no meio da praça, né? A única de esquina foi a de São Bernardo. Por sinal, a rua lateral chamava-se São Bernardo. Onde hoje é a Pedro Pedro Pereira, Pereira. era São Bernardo. Era. Por conta da igreja? Não. Ou a igreja já foi, Ou vice-versa. ou vice-versa, né? É muito, muito bonitinha. Aquela igreja é muito linda. É, eu ia para umas reuniões ali da Sociedade Cearense de Geografia e História, ali na casa de Juvenal Galeno. Uhum. E eu estacionava ali perto, e aí eu entrava, ou na ida, ou na volta. Uma Você, paz. você alcançou a casa do Sesc, que era quase vizinho
Mas vi fotos, linda, né? Linda Que casa. era a casa do Tomás Derrubaram, Pompeu. fizeram um galpão de alumínio para vender tecido. Puxa, é aquela ali de Tomás Pompeu, era? Não. Não, De quem era a casa? não, a casa tinha sido tiro de guerra. Depois foi o colégio do professor Nogueira, Ah, Instituto de Humanidades, né? sim. Aí depois derrubaram e fizeram. Fizeram um galpão. Recentemente, em 1970 e pouco. Direis, e a tua amizade com o Cristiano? Amizade não, tinha uma. Mas eu acho que é folclore, que vocês tinham alguma rixa, porque eram dois grandes pesquisadores. Isso é folclore. Que era um grande amigo nosso, da minha família, É inclusive o o Cristiano. seguinte, o Cristiano era um colecionador e não queria ser colecionador. Ele tinha raiva de quem chamava Devia ele ser de o quê? pesquisador. Eu nunca me incomodei com isso. Eu sou um colecionador, não coleciono. Também. É, também. Então ele não, eu não sou colecionador, eu sou pesquisador. Mas você não faz não, tem as coisas em função da pesquisa que eu faço. É, mas coleciona, Cristiano. Foi bem, o Cristiano, eu contei nos dedos, ele intrigou-se comigo 19 vezes. Eu nunca, eu nunca me intriguei com ele. Ele se intrigou comigo 19 vezes, né? Todas as vezes eu ia lá e eu é quem voltava à amizade. Uma delas foi quando uma filha dele faleceu, que eu fui lá, ele agradeceu muito e saiu dizendo a todo mundo que estava intrigado comigo, eu tinha ido lá, tinha De reatado, fato. que coisa, e louco. Muito bem. Mas a última vez que ele intrigou-se comigo, eu disse a mim mesmo, dessa vez eu não reato mais. Aí foi o tempo que ele faleceu, Foi. foi por um fato interessante. Ele era um sujeito muito inteligente e gostava de brincar com ele próprio. Ele disse que a casa dele, para ser um circo, só faltava empanado. Era figura mesmo. Ele dizia muito isso. E ele fazia gozação dele próprio, da mulher dele, da família e tal, coisa assim. Aí ele dizia que a família dele, os homens da família dele, todos tinham a boca de chupar ovo. É ele, o tio dele, o, O Dom o é. Helder, o pai dele, né? E tal, foi muito bem. Então eu vendo ele brincar com a própria família e tal, eu achei que ele ia achar graça de uma determinada coisa que eu disse. E ele não achou. Não, e ele não achou. Entregou-se comigo. Temperamental, né? Ele era. Foi o seguinte, o José Ramos Tinhorão veio aqui a Fortaleza lançar um livro. Hum. E o fez no Museu do Ceará. Aí eu estava lá e eu ia saindo, ele disse, Nirei, você vem? Venho. Pois traga o seu amigo, ele não lembrou-se do nome, né? Aquele sobrinho do padre. Puxa, Aí eu fui contar ao Cristiano. mexeu nos brios. Ah, ele tinha que saber do meu nome. Mexeu nos brios, né? Foi a vaidade. Mas de fato, se alguém esquecesse o teu nome, aquele menino, aquele, filho do Otacílio, hoje, era o seu Ligo, né, Nirei? Eu gostava muito dele, assim, trabalhava ali perto da casa onde ele nasceu. Nasceu e morreu, né? É um privilégio, né, Nirei? É, Se nascer e morrer assim na mesma casa. E eu não sei o que foi feito ali do. o acervo está todo guardado lá. E as filhas dele, que é a Zuleika, que está tomando conta. Mas Mas fechou assim pro público, né? é Porque tem assim, a gente. sentido, né? Ali tem que ter, né? Não tem um pesquisador que diga isso é isso, isso é isso, E aí, Nirei? né? Sei. Porque acaba mofando. E daí,
Como é que você imagina assim, o seu arquivo? O destino, se você já destinou, já. Há uns Porque, 5, porque nós somos falhos, né? Somos antes humanos. da pandemia, eu tomei ciência disso, aí registrei uma firma chamada Arquivo Direito S.A., Sim. das quais são sócios eu, meus 4 filhos. No dia que eu morrer, tem 4. Minha Eles filha gostam, Direis? gosta. Minha filha Gostam, cuidam. formou-se bibliotecônoma para cuidar da parte técnica dele. Ah, sim, a Terezinha, né? O meu filho, Otacílio, neto, é, é quem cuida do som, né? Parte de Sim. eletricidade, som, essa coisa toda é com ele. O outro filho que se chama, que eu botei o nome de Nirês, Ah, é, tem o Nireis, né? tem. O Nirês Tem o trabalha, Nirei mesmo, né? Porque o é, seu é apelido, ele né? é o verdadeiro. Ele é o. Sim. Ele trabalha como arquivista e programador da TVC. Só vai, quando se aposentar, é que pode ir para o museu, né? Ah, é. E o mais novo é o Mário. O Mário. Nasceu com problema, mas é Sim. meu secretário particular, Ah, sim. muito inteligente, educadíssimo, É, né, Nirei? só não sabe falar direito, né? E é seu companheiro, né? Mora É, contigo. Então tá garantido, né, Nirei? é, Porque não pode. Já pois é. pensou? Não pode se perder. Eu não sei onde eu vi, acho que foi num desses textos do Instituto do Ceará, o arquivo do Barão de Studat. Acho que dois dos amigos dele que foram lá e estava lá jogado, Barão de Studat, que foi uma vida, né? É, Juntando documento, inclusive fora do país, né? Ele procurava. Esqueci quem cita. Molhada, encharcada, que se perdeu muita coisa. Quer pois dizer, é. quem diria, né? Que aconteceu isso com o. Aí você imagina o tamanho que devia ser o arquivo dele, né? Porque É. muita coisa veio aos nossos E tinha dias. muita coisa espalhada, porque ele fazia parte, por exemplo, ele era vicentino. Vicentino. E então a Sociedade São Vicente de Paula, na rua Jaime Benelo, na Praça do Coração de Jesus, tinha Sim. muita coisa dele lá, né? A sorte também, né? Pois é, De estarem espalhados. é. Então ele tinha coisas em vários locais, né? É, esse aí é o da casa. O acervo, assim, que estava lá e que foi encontrado. Já pensou, tomando num quarto, empurraram lá para trás e tinha goteira e se É, perdeu um monte de coisa, né? Eu sei que jamais aconteceria com o seu. Eu só tô dando exemplo que a gente não sabe, né? A gente, é, a gente de uma hora para outra vai e tem que ficar para as outras gerações, né? exato. Beleza, a gente tá chegando aqui no final da nossa conversa, que foi maravilhosa. Só que eu ainda tenho tanta coisa para conversar contigo. Aí eu quero me oferecer para ir lá, né? Eu e os meninos. Tá certo? Tá, Aí você me mostrar essa sua coleção maravilhosa de novo, né? De novo assim, né? Porque eu vi numa exposição que teve na Caixa, uhum, né? Teve aquela exposição que foi foi. muito bacana. E ali não estava todo, né, Inês? Não, ali é uma pequena parte. Para ir. Mas o principal, né? Por exemplo, que eu levei meu gramofone principal, um rádio, um, um fonógrafo, uns microfones, Ah, o principal você levou para lá. levei umas partituras, levei discos, levei rótulos, estampas de Aqualol, fotografias de Fortaleza. Sim, eu vi. Só que lá tem muito mais, né, Inês? É, Para a gente ver. É, uma outra curiosidade, né? Inês, quem é que faz essa manutenção desses discos? Você? Fotocílio. Ah, porque disco se lava, né, Inês? É, mas acontece o seguinte, Disco assim, eu falo assim, os de cera, né? é o seguinte, você
O disco, normalmente, ele era vendido numa capa vagabunda de Sim. papel comum, que se rasga com muita facilidade, né? Era uma capa com o disco dentro, a capa tinha um orifício redondo para você ver o rótulo do disco, tinha de um lado e do outro, né? Ah, entendi. Então, me rasgava com mais facilidade Sim, ainda. Resultado, é impossível você guardar o disco na capa na capa original. original. É. Então, o que é que eu fiz? Peguei papel ficha, que eles chamam, um papel grosso, 60 quilos, fiz, mandei fazer confeccionar as capas, né? E eles são guardados assim. É um envelope, é quase hermético, que tem uma tampa assim, Ah, tá. né? Aí Você não bota foi. o número do disco, né? Então você lava o disco, ele pode passar 50 anos ali que ele não suja. Ah, tá. Entendi. Agora, o que a gente faz é visitar os espaços. Por exemplo, tem uma prateleira que pega 116 discos. Você tira aquele disco, limpa o espaço, verifica se tem algum bicho, Uma traça, né? alguma traça, um cupim, uma coisa, e bota de novo no mesmo lugar. Você tem também de livro, né? Também Uma boa coleção de livros lá. tem uma biblioteca lá. Estaremos, estarei lá. Inclusive, eu lhe devia uma visita, tá aqui, está gravado que eu farei. Inês, queria te agradecer. Eu que Foi agradeço. maravilhosa aqui a nossa conversa, querido. Volte mais vezes, viu? Tá bom. Vou chamar de novo, tá certo? Tá. Pra gente falar do tema. Gente, a voz da história de hoje foi o programa, né? Vai ser o símbolo do nosso podcast. É, eu conversei com a lenda viva da memória cearense. Mireis, até a próxima.